Colegas, tudo bem? Me chamo Poliana Marra, sou psicóloga e trabalho no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios desde 2014. Atualmente eu componho a equipe psicossocial que assessora os juízos criminais nos processos que envolvem violência contra crianças e adolescentes. E coordeno hoje, o posto de depoimento especial, o PDESP, que realiza todos os depoimentos especiais referentes a processos criminais dentro do TJ. Então, eu gostaria de falar um pouco com vocês aqui sobre a minha experiência junto a esse público, atendendo crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Queria abordar alguns aspectos, psicossociais envolvidos nessa temática. Bom, então, o que fazer quando estamos diante de um processo judicial que envolve violência contra criança e adolescente? Primeiramente, é importante ler com atenção o processo, buscando informações que nos ajudem a entender o caso do ponto de vista psicossocial, Então, compreender como o caso chegou à justiça, quem fez a ocorrência policial, o contexto da revelação, os locais por onde essa criança passou, se há relatório de algum órgão, conselho tutelar, escola, algum serviço psicossocial, Enfim, ao levantar essas informações que são possíveis só pela leitura do processo, a gente vai ter uma noção de como a gente vai iniciar esse estudo, Então, vamos exemplificar com a nossa família personagem. Percebemos pela leitura do caso que há aspectos da dinâmica de violência contra a mulher e também da violência contra crianças e adolescentes. Cada uma dessas dinâmicas, possui particularidades, Então eu vou focar especialmente na situação da suposta violência sofrida por Nicole. Então, o que observar durante o estudo desse caso? Vou lançar aqui algumas ideias, Então, no atendimento com a genitora, uma sugestão seria começar realizando um genograma da família, para entender as relações ali estabelecidas. Então, é importante explorar como a suposta violência veio à tona, para quem Nicole revelou, quais as reações, o que foi feito após essa revelação, e principalmente como ela reagiu ao tomar conhecimento desse relato, da filha. Então, entender essas repercussões da revelação no contexto familiar e social de Nicole, Então, eu queria abrir um parênteses aqui para falar que a forma como a família, o meio social e principalmente os cuidadores, como eles encaram o relato da criança, pode influenciar na percepção da criança sobre o fato. Então, se a família foi suportiva, se deu créditos à sua fala, tomou providências para evitar a exposição da criança a novas violências, ofereceu suporte emocional, Tudo isso, dá uma tendência da criança se sentir compreendida e protegida, O que propicia também mais recursos para que essa criança possa significar a violência sofrida. Por outro lado, levanto aqui 3 possibilidades. Então, se a família não acredita no relato da criança, não oferece suporte ou faz pressão ou ameaças, Se você contar isso para alguém, seu pai vai ser preso, Ou se os cuidadores apresentam sentimentos ambivalentes sobre o fato. Então, por exemplo, o padrasto que abusa da enteada. A mãe acredita, mas sofre pela separação do companheiro, deseja retornar, o convívio, enfim, da relação. Ou, por exemplo, se a criança percebe consequências negativas no contexto familiar após a revelação. Então, dificuldades financeiras pelo afastamento do autor, que era o provedor da casa, Conflitos ou rupturas familiares, sofrimento, da família. Enfim, todas essas situações podem sugerir um contexto de retratação, dos fatos por parte de Nicole. Então, essa criança, ela pode se ver como causadora desse desarranjo ou sofrimento da família, E tende a reestabelecer o equilíbrio familiar existente antes da revelação. Então, gente, em qualquer dessas hipóteses, a criança se percebe como responsável, E o meio social acaba por reforçar o lugar de desqualificação e de responsabilidade, da vítima sobre a violência. Inclusive, é importante constar isso em parecer, Então, bom, fechando esse parênteses, queria retomar outros aspectos aqui. Então, bom, compreender da perspectiva de Anitta como ela percebia a filha antes da revelação, se houve mudança de comportamento, antes e depois, revelação, percepção se há indícios, de sofrimento emocional na criança, Tudo isso é importante. Então, o profissional também pode avaliar a necessidade de atender outras pessoas da família para ampliar essa compreensão do fato, Então, o genitor, algum parente mais próximo, que possa enriquecer mesmo esse estudo.
Mas eu queria focar mesmo, né, um pouquinho da nossa atenção aqui na intervenção junto à Nicole, né? O objetivo do estudo psicossocial junto à vítima, junto à criança, não abrange a exploração dos fatos, né? Esse detalhamento sobre o que de fato aconteceu, quais as circunstâncias dessa violência, são questionamentos exclusivos do depoimento especial. Isso se justifica principalmente para evitar a revitimização da criança, né? Nós sabemos disso. Então, no atendimento à Nicole, é importante fazer uma análise mais geral, né? De qual a percepção dela sobre as relações familiares, seu estado emocional, né? Enfim, seus vínculos sociais, tudo isso para entender como a criança está, como ela se relaciona, né? E nesse momento, a ludoteca oferece recursos variados, né, importantes ferramentas aí para explorar, né, juntar a Nicole e as crianças nesse momento. Bom, gente, além dos atendimentos, é fundamental uma discussão do caso com os atores da rede que atuaram, né, nessa situação. Então, por exemplo, conversar com a escola, né, ambiente onde a Nicole revelou a violência, com o conselho tutelar, que realizou a ocorrência policial. São ações, todas elas são ações que podem auxiliar na compreensão da dinâmica familiar. Mas também, por outro lado, propicia, né, uma riqueza que é essa articulação da rede, né, que a gente pode pensar juntos em estratégias de intervenção, encaminhamentos, né, para essa família. Então, gente, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: em quaisquer desses atendimentos, né, aqui que eu sugeri, é fundamental que o profissional faça intervenções, não só quanto ao acolhimento do sofrimento, né, das pessoas que a gente atende, mas também para desmistificar crenças populares, né, sobre a violência sexual. Gostaria de citar aqui algum desses mitos, né, que eu vejo com mais frequência. Então, ele é um homem trabalhador, não deixa faltar nada em casa, né? São essas concepções rígidas de gênero, dos papéis sexuais, né, que dificultam a sociedade a entender a dinâmica do abuso. Ah, mas o exame do ML deu negativo, né? A gente sabe que a maior parte dos abusos não deixam marcas, né? Inclusive são revertidos de carinho, né? Então, o resultado negativo não exclui a possibilidade da ocorrência da violência. Outro mito, né? A adolescente às vezes pode ter seduzido o acusado, né? Que é uma inversão da responsabilidade do abuso, né? Culpabilizando a vítima. Outro, né? As crianças fantasiam, acho que ela inventou, né? Que foi abusada. Então, as crianças, elas fantasiam sobre conteúdos a que teve acesso, né? Então, uma revelação de abuso sexual, ela deve ser sempre vista como um alerta e deve ser denunciada. O outro, a criança desenvolve repulsa do acusador, né? A gente sabe que isso é exatamente a dinâmica do abuso intrafamiliar, né? Que é uma ambivalência de sentimentos da criança. Porque o abusador, por um lado, é uma pessoa de confiança, de proteção, né? Trata bem, dá carinho, compra presente, mas também fez uma coisa que ela não gostou, a violentou, né? Então é comum esperar desse comportamento da criança. Outro mito, né, gente? Por que não falou quando o abuso aconteceu pela primeira vez, né? São muitos os sentimentos que são provocados pelo abuso, né? Medo, vergonha, né? Culpa, às vezes são ameaças, né? Além disso, também, essa dinâmica gera ansiedades, né? De como a família, quais são as consequências que sua revelação poderia provocar. Então, o medo de afastamento do autor, divórcio, né? Autor como fonte de renda, né? Prisão, sofrimento familiar, né? Etc. Enfim, gente, considerando todos esses elementos levantados durante o estudo, né, temos condições de realizar uma avaliação da capacidade de proteção do grupo familiar, né, do risco, né, de novos episódios de violência e dos encaminhamentos necessários, né, pertinentes a essa situação. Então, gente, falei um pouquinho do estudo, né? Agora eu queria levantar alguns pontos do depoimento especial na justiça, né? Especialmente na justiça. Essencialmente, esse procedimento ele busca garantir a proteção e minimizar os riscos de revitimização da criança, mas também, né, por outro lado, oferece recursos para uma produção de prova mais adequada e fidedigna. Né? Na apostila, vocês vão ver, eu cito algumas diferenças, né, e semelhanças da escuta especializada e do depoimento especial.
Aqui eu queria ressaltar alguns aspectos importantes, né, para qualquer atendimento junto a uma criança ou adolescente que a gente atende, né, que extrapola o âmbito do depoimento especial, que é o que, gente? É o risco de contaminação da memória, né, e da sugestionabilidade. Então, além desse cuidado que cada profissional tem que ter, aqui a gente pode estender para a análise do contexto da revelação. Então, como essa criança foi indagada, né? Que tipo de pergunta foi feita? Quantas vezes ela foi indagada sobre o fato? Tudo isso é importante para compreender se há indícios de sugestionabilidade na fala dessa criança, beleza? Por isso, gente, é fundamental que durante um estudo, uma escuta, um depoimento especial, né, o profissional ele privilegie perguntas abertas. Por quê, gente? As perguntas abertas, elas minimizam os riscos de sugestionabilidade e aumentam a exatidão das respostas, né? Por quê? Porque a criança ela tem que buscar por conta própria essa informação na sua memória. Então, conte-me o que aconteceu, né? Um exemplo, como é a sua relação com seu pai, né? Também na apostila eu coloquei um detalhamento sobre os conceitos e exemplos dos tipos de perguntas que são, né, comuns aí pela literatura. Tá bom, gente? Então é isso, né? Sabemos dessa complexidade teórica, técnica, né, que envolve o atendimento a famílias em situação de violência, né? Aqui foi um intuito, né, bem rapidinho da gente contribuir, de fazer uma troca mesmo de experiências, trazendo algumas questões aí para a gente refletir sobre a nossa prática. Tudo bem? Então me coloco à disposição de vocês e muito obrigada.